Olá, vamos meditar na palavra de Deus, né? Estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus nos tem dado de meditarmos na palavra dele, crendo que ele está no controle de todas as coisas, confiando nessa palavra. Nós temos nessa certeza que ele pode todas as coisas, controla todas as coisas. Ainda tem coisas, tem situações que nós pensamos, queremos ou desejamos, pensamos, Deus não está. Mas ele está em todas as circunstâncias, em toda a situação, e ele tem o controle de tudo. Falamos no nosso último encontro, quando cremos nessa palavra, como termos certeza, garantia da nossa salvação, uma vez que cremos nessa palavra, cremos nas Escrituras. Então, a certeza que nós temos, a garantia que nós temos, está dada por nós, Deus. Deus nos deu essa garantia, está lá em 1 de João, né, que falamos, e que é primeiro crer que Jesus é o Cristo, o Messias, nascido homem e é divino. Então, esse Jesus histórico, ele é homem, natural, né, carne humana, e ele é divino. Cremos nisso. Se cremos, obedecemos. Quem crê, obedece. A Bíblia diz que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Então, essa primeira característica ele também apresenta. Então, mas nós vamos ter diferença quando? Quando obedecemos. E quando obedecemos, cumprimos os seus mandamentos. E a outra das três garantias, a terceira é amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou. João vai falar de irmãos, porque somos crentes, cremos, então nós temos essa diferenciação, né? Nós chamamos nosso irmão de igreja de irmão. E às vezes nós não falamos nosso irmão mesmo de carne de irmão, mas nossos irmãos de igreja nós chamamos de irmão. Então, percebendo isso, e agora começando esse estudo, eu quero estar falando de pelo menos 4, aqui no livro de Gênesis, né? Do princípio tudo aqui, quero pegar pelo menos 4 personagens. Faremos uma meditação, pelo menos 4 personagens. Nesses próximos 3 dias, começando hoje, né, mais 3, falaremos de alguns personagens aqui do livro de Gênesis. Nessa oportunidade, eu quero estar lendo aqui Gênesis 25, a partir do versículo 19, que diz: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel arameu, de Padã Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. Olha o que o Senhor disse. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, nós vemos aqui um casal, né? Um casal que, diante das leituras, percebemos que foram obedientes, um casal que cumpriram todos os requisitos. Abraão, com aquela preocupação, mandou buscar, então, uma esposa para o seu filho. E ele casa. E interessante que Isaac é aquele filho lá da promessa que Deus disse a Abraão, no capítulo 12, olha, far-te-ei uma grande nação, da sua descendência. E vimos que Sarai era estéril, e vimos agora Rebeca também. Mas ele orou insistentemente, instantaneamente ao Senhor. E nós compreendemos que ele orou 20 anos, porque cá no capítulo 26, versículo 26, do mesmo capítulo 25, diz: De depois saiu seu irmão agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou, ou seja, ele casou com 40, 60 anos lhe veio os filhos. Então, 20 anos ele orou. E percebemos que Deus falara a Rebeca que o maior serviria ao menor. Ou seja, o mais novo reinaria, teria mais poder, mais força. E percebemos nos estudos também que esse Esaú era aquele filho que não agradava, que não tinha compromisso. Vamos ver que ele vende a sua primogenitura, desprezou, como os hebreus nos escrevem, né, a carta aos hebreus, que ele desprezou a sua primogenitura. E vendo Rebeca toda aquela situação, entra nós, né? Entra as nossas atitudes de querer tomar as decisões, de agir, estão vendo tudo errado, então eu vou tomar a decisão, eu preciso fazer alguma coisa.
E ela bola todo aquele plano, né? Quando Isaac pede para Esaú fazer lá aquele guisado para ele o abençoar. E Rebeca ouve e chama Jacó e faz o guisado e manda então Jacó ir ao pai e pedir aquela bênção. Irmãos, e essa decisão trouxe muitos e graves problemas. A Bíblia, ela não tem histórias perfeitas, ela tem história de pessoas erradas que foram se aperfeiçoando. E isso nos mostra, como eu disse no início, Cristo. Nós também somos chamados e a partir do momento que aceitamos, vamos sendo transformados. Para mim, uma das melhores histórias que nos revela, que nos mostra é a de Jacó. Nós somos exatamente a figura de Jacó. Eu, particularmente, dos patriarcas, eu falo assim, nós, seres humanos, eu particularmente me identifico. Tantos erros, mas que está ali, firme. Eu errei, mas estou aqui, firme. Então é muito interessante. Então essa decisão de Rebeca de tentar mudar a situação, de tentar agir, não, eu estou vendo que não está dando tudo certo, eu vou fazer. Chama o filho e faz, né? E ela tinha um exemplo, Sarai, sua sogra, fizeram a mesma coisa. Deus chamou Abraão no capítulo 12, ele estava com 75 anos de idade. Capítulo 12, Deus anima, fala, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação. Cá no capítulo 15, a gente percebe, lendo, nota-se que então Abraão, possivelmente triste, já 10 anos se passaram, Deus anima Abraão, que para ele não ficar desanimado, alegra ele, que da descendência dele já há 10 anos. Eu penso que Sarai, nesse momento, escuta e pensa, poxa, eu sou ocupada, sou eu que sou estéril, eu preciso fazer alguma coisa. Então Sarai, cá no capítulo 16, toma aquela decisão, né? Aquela decisão que hoje a gente olha e fala, nossa, que decisão mais errada, que ideia foi essa? Mas naquele momento era a solução que ela tinha, já que eu não posso, então arrumar alguém para gerar esses filhos. Então no capítulo 16 ela coloca Agar, sua serva. Então Rebeca já tinha um exemplo, e sabemos a história, a confusão que teve, os problemas que houve. Então as consequências vieram. A semente, nós temos a opção de escolha. Quando vamos plantar, o que vamos fazer, nós escolhemos. Mas as consequências disso nós não escolhemos, são naturais. A semente vai nascer e os frutos que nós plantamos da semente é a que nós vamos colher. As consequências daquilo que plantamos, daquilo que escolhemos. Então, onde eu falo que tudo remete a Cristo é isso. Hoje nós temos escolha, temos a oportunidade de escolher o que servirmos, o que fazermos para Cristo. E aqui elas também tiveram. E vimos aqui as graves consequências que isso trouxe para as duas senhoras aqui, matriarcas, né? Então, trazendo isso para os nossos dias, é muito sério se nós pensarmos nas nossas atitudes. Tem situações que nós pensamos, eu particularmente, tem hora que eu falo, Deus, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, porque é natural. Nós estamos vendo a situação e nós queremos agir. Nós pensamos que podemos agir, mas tem situações que é só Deus. Nós estamos atravessando, por exemplo, essa pandemia agora, Deus está no controle disso. E é Deus. Se Ele falar, para. Se Ele não falar, nós vamos ficar aqui orando, esperando e acreditando. Esse é o nosso papel. Mas Deus está no controle. Então nós vimos aqui a história dessas duas mulheres, né? Esses dois fatos de pessoas que tomaram decisões erradas e que trouxeram graves consequências. O nosso próximo encontro eu estarei falando justamente sobre Jacó, que gerou toda essa situação. Quanto sofrimento trouxe para a vida de Jacó essa decisão. Então, nós venhamos meditar, pedir a Deus essa direção para que Ele nos dê sabedoria nas nossas decisões. E como eu disse que tudo nos remete a Cristo, já em Mateus, no capítulo 28, Jesus vai nos orientar após, né, sua ressurreição e já as suas últimas palavras, Ele indo ali já para ascender-se aos céus, Ele deixa as instruções para os discípulos. E essas instruções ficaram registradas, porque é para nós. Uma vez que nós fomos alcançados, nós temos essas instruções e esse dever que Ele nos deixou. Uma vez que cremos que Jesus é o Cristo, então isso é uma garantia da nossa salvação. Se cremos que Jesus é o Cristo, nós obedecemos os seus mandamentos e nós amamos o nosso próximo, então é a certeza da nossa garantia. E o que Ele nos diz? Você crê nisso? Olha o capítulo 28, versículo 16 seguir. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então essa é uma palavra que nós que cremos temos que entender e temos que praticar. É um dever. Foi uma ordem do próprio Jesus. Nós cremos, recebemos, acreditamos que Jesus é o Cristo. Então vamos aqui. Lá nós vimos que elas, Sarai e Rebeca, elas tiveram ação erradas. Aqui, se não fizermos, é a omissão. Estamos errando também. Então nós sempre, em todos os momentos, necessitamos de que Deus nos oriente. É esse Jesus. E como nós vamos nos orientar? Como nós vamos saber o que fazer, pedir a Deus direção ao que fazer? Está aqui. É na palavra de Deus. É buscando a Deus, orando, fazendo leitura da palavra de Deus para Ele nos orientar. Para não tomarmos decisões erradas e nem deixar de fazer aquilo que está nas nossas mãos. Nesse momento nós estamos atravessando de grande tribulação, grande tristeza. Nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmão. Então, às vezes nós olhamos essa pandemia, essa dificuldade, irmãos, e tem sido difícil. Nós não estamos falando que não é difícil, mas que Deus está, que Jesus está conosco, como Ele nos prometeu. Então, nós precisamos confiar nisso, crer nisso e proclamar isso. E entender, né? Que a vontade de Deus ela vai se cumprir. Como eu disse, Sarai, ela fez lá os planos, arrumou Agar lá para Abraão, não resolveu o problema. Ele teve o filho e não adiantou, não apressou, não fez Deus mudar o tempo, não fez Deus mudar a decisão. Sabe quantos anos depois? Ainda esperou mais 15 anos para nascer esse Isaac, filho da promessa. Então não é a minha atitude que vai mudar a situação. Não adianta eu apressar Deus, colocar a Deus, não. Mas nós temos que perseverar. Eles perseveraram, mesmo errando, erraram no meio do caminho, mas perseveraram, continuaram. Então, assim, Sarai vê Abraão ali com 10 anos, esperando essa promessa, e ela tenta ajudar, sofre vendo ali, então arruma. Trouxe uma grave consequência. Um filho que depois trouxe muitos problemas, que dá problema. E esperou mais 15 anos para nascer-lhe o próprio filho. Então nós percebemos, Deus está no controle e não é a minha mão. Não são essas atitudes impensadas de revolta, de tristeza, de chateação, quando eu estou muito chateada ou quando eu estou muito triste, eu tomo decisão. É nessas horas que nós precisamos tomar mais cuidado ainda. Porque é nessas horas que o coração fala mais alto, as nossas emoções. E nós precisamos estar com a razão, voltada para Cristo, confiante. E essa confiança nos gera, essa perseverança nos gera confiança de que Deus está no controle de tudo. Então, nessa manhã, nesse dia, assim que você me ouvir, se você estiver com seu coração atribulado, fala, Deus, consola, conforta. É o que nós temos feito. Consola, conforta, para não tomar decisões erradas. E tudo nos leva a Cristo. As nossas ações, as nossas atitudes, que sejam elas para nos apontar Cristo. Porque o que nós fizermos hoje, nós vamos deixar como semente e vai gerando, até nós chegarmos na nossa perfeição com Cristo. E isso começa no nosso plantio. Erramos hoje, levantamos amanhã. É por isso que João escreve, né, filhinho, não erreis, mas se pecar, se errar, temos um advogado. O advogado nosso, Jesus, não é esse advogado que nós conhecemos, não é igual, que anda do nosso lado, que nos representa. Não, quando Jesus assume, quando nós confiamos nele e entregamos, quando Deus olha para nós, meu e seu pecado, ele vê Cristo, porque ele assumiu, de fato, os meus e os seus erros. Então, quando Deus nos olha, que vê que nós falhamos, ele vê Cristo em nós. Por isso que nós temos que ser a imagem de Jesus, Cristo. Tudo nos tem que apontar para Cristo. Então, que nós possamos pedir a Deus direção para termos essas atitudes direcionadas por Deus.
nos momentos de aflição, de tristeza, que são os piores momentos em que tomamos as piores decisões. Então, que nós possamos nos orientar, que nós possamos buscar a Cristo com um coração sincero, porque Ele está no controle de tudo. Meu forte abraço a todos os nossos ouvintes, que Deus nos abençoe. Amém.